Vamos pegar e passar para o próximo palestrante. Chamamos agora o mestre e especialista em Direito, assessor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal e Processo Penal da graduação e pós-graduação da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, e o curso preparatório SEISC, de Santa Cruz do Sul, palestrante Nidal Amadi, com a palestra Juiz de Garantias e o atual cenário do processo penal. Pode vir. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais uma jornada de Direito Internacional de Gramado. E a cada jornada que eu participo, é um aprendizado a mais que a gente tem. Prefere usar o pedestal? Se for possível. Esse aqui daí. E nesse exato momento eu já tive mais um aprendizado. Nunca mais na vida aceitar dar palestra depois do Auri. É roubada. É uma absoluta roubada, né? Depois que o Auri sai e fala praticamente tudo que eu pretendia falar, eu fiquei pensando nesses 5, 10 minutos que eu estava ali, o que eu falo agora, né? Então a gente vai aprendendo. Já vou deixar registrado que eu não aceito mais dar palestra depois do Auri. O cara é simplesmente fantástico, né? Vai toda aí minha homenagem e vai todo o meu respeito a ele. E também quando a gente fala em dar palestra em Gramado, também outra coisa que eu aprendi, né? Quando tu fala para a Nath, quando eu falo para a Nath que tem palestra em Gramado, ela diz quando que nós vamos. Ou seja, já está definido que já vou ter companhia, né? Gramado é absolutamente quase que obrigatório, né? Não só vir dar palestra, mas também usufruir desse pecado gastronômico que tem aqui e essa cidade belíssima, né? Deixa eu saudar o Geandrei, que mais uma vez generosamente nos convidou para proferir mais uma palestra em Gramado, saudar a minha esposa Nath Guel, a Beli, a Nick, que está por ali, o Rafa, meu genro, está aí também. E o nosso querido Naldinho, que chegou agora, meu compadre. Bom, o Auri, ele falou agora há pouco, né, da plantação de tâmara. Quem planta tâmara jamais colhe tâmara. E eu vou te dizer uma coisa, absolutamente certo, mas eu vou mais além um pouco. Para você plantar tâmara, você tem que ter altruísmo. Já começa por aí, porque você estará plantando ou você estará produzindo algo que você, teoricamente, lá na frente, não terá a possibilidade de, talvez, usufruir ou de você colher. Por que eu digo isso já trazendo para a nossa conversa de hoje? Porque tu pode comparar o fato da plantação da tâmara também com o atual cenário que nós estamos vivendo. E eu digo um cenário jurídico, cenário social, cenário político. Porque soa para nós, e realmente é absolutamente sedutor esse discurso de recrudescimento, aquele discurso de que nós temos que recrudescer, que nós temos que ter leis mais severas, ter um tratamento mais severo em relação àquelas pessoas que eventualmente são acusadas de praticar crime. O que, da minha parte, eu não vejo, praticamente não altera muito a minha percepção, porque ao fim e ao cabo não vai mudar muita coisa. Não muda muita coisa. Nós temos que tirar da cabeça que o direito penal, ele serve para solucionar os nossos problemas,
que o direito penal ele serve para tirar das ruas aquelas pessoas que nós não queremos que convivam conosco, que é o direito penal que vai pegar e ter a possibilidade, nos vai dar a possibilidade de um dia viver melhor, de um dia viver bem, de nós podermos sair às ruas sem a preocupação de que um dia nós venhamos ser assaltados, né? Se você realmente pensa isso, você está com sérios problemas, mas com muitos problemas. Porque não é no direito penal que você vai ter uma vida melhor, não é no direito penal que você vai extrair a possibilidade de um dia você sair pela rua e andar seguro. O direito penal, na verdade, ele só vai entrar em cena quando tudo o resto falhou. O direito penal, na verdade, deverá entrar em cena como uma última ratio, que a gente costuma dizer, como se fosse o teu último refúgio, e não o primeiro refúgio, porque é o que nós estamos fazendo. Nós estamos levando na concepção de que o direito penal é o primeiro refúgio para você ter a possibilidade de viver melhor, e isso não é verdade. Isso é uma baita de uma mentira, diga-se de passagem. E quando eu falo que plantar tâmaras tem que ter altruísmo, o cara que quer realmente proporcionar uma vida melhor às pessoas, esse cara, ele tem que plantar tâmara e ser ainda mais altruísta, por uma razão bem simples. Quando a gente fala em melhorar a vida das pessoas, você não consegue fazer isso de um dia para o outro. É impossível, esqueça. Quando a gente fala em diminuir a criminalidade, isso não é automático, isso é um processo lento. Quando a gente diz que talvez a criminalidade possa diminuir, isso demanda muito trabalho, tempo e políticas públicas. Por isso que quando a gente fala em altruísmo, o altruísmo eles são também para os operadores do direito, não só para os operadores do direito, mas principalmente aqueles que são os responsáveis pela criação e pela execução de boas políticas públicas. Eu costumo dar um exemplo de que eu tenho amigos que são policiais e eles nos contam, e eu trabalho no Ministério Público, né? E eles nos contam as operações policiais quando eles entram nesses ambientes aonde teoricamente são tomados pela criminalidade. E aí eles contando as operações, eles ingressam nas comunidades armados até os dentes, ali apreendem uma certa quantia de drogas que eles já deixam para ser apreendidos, porque a grande quantidade não está ali. A grande quantidade não está ali. É aquele tipo de drogas, apreende essas porcarinhas, essa berreca, porque o grande passa, a quantidade está lá mocoseada, como diz os outros. E prendem uma meia dúzia de gato pingado e saem felizes como se a missão está cumprida. E aí eu pergunto, vem cá, mas e tu acha mesmo que tua missão está cumprida? E aí tu tem que ouvir de um delegado da Polícia Civil, delegado regional, dizer, estou enxugando o gelo, eu sei que eles me deram a parte da droga, eu prendi só chinelão, né, e eu vou ter que voltar aqui um dia para fazer a mesma coisa. E eu digo, sabe por que isso? E aí que vem o altruísmo, por uma razão bem simples. Quando você entrou nessa comunidade, você entrou com teus policiais, entrou, fez o que tinha que fazer e saiu. Mas você não entrou com o secretário da saúde, você não entrou com o secretário da educação, você não entrou com o assistente social, você não entrou com o prefeito, você não entrou com a porra do Ministério Público, com a porra do Poder Judiciário e ficar lá, tu não entrou com o Estado. Então, cara, tu vai ficar a vida inteira fazendo isso, vai ficar plantando tâmara para um dia. Talvez você nunca colher, porque isso sim é não colher. E aí você vai ficar pensando, mas qual é a solução disso? E aí vem o altruísta. Aí vem o cara que é o plantador de tâmara. Porque, como bem o Auri falou, isso demora para ser colhido. E para você poder ter, porque vai colher lá no fim, se colher. Então, por isso que eu digo, não é só plantador de tâmara, não, tem que ser altruísta. O cara que ele vai dar início a um trabalho, e tem que vir uma outra pessoa altruísta para dar continuidade a esse trabalho, e mais outra para dar continuidade a esse trabalho, para ver se um dia nós possamos aqui dizer, nós podemos sair à noite tranquilos que nós não seremos assaltados. Fora isso, parece ser sedutor de você ouvir
e ver que agora vem uma lei mais severa, agora tal crime virou hediondo, o porte ilegal de arma de uso restrito virou hediondo. Como se isso fosse solucionar o problema. Os caras não vão deixar de usar fuzil. Pode esperar, depois dessa lei ali, não tem mais fuzil. Nas favelas, os traficantes não vão usar mais fuzil, eles estão com medo. Não vão, está solucionado o teu problema. Agora aumentou a pena do crime de furto com emprego de explosivo. Beleza, vamos aumentar a pena. Sem problemas, não tem problema nenhum de transformar isso em hediondo ou aumentar a pena. Mas vamos então, paralelamente a isso, ter políticas públicas decentes, efetivas. Aí sim nós podemos gargantear. Aí sim nós podemos chegar aqui e falar de uma forma verdadeira, sem aquela conversação fiada, porque a gente costuma dizer, nós somos o país da conversa fiada, né? O país da falácia. Vamos pegar e ver como é que é o sistema carcerário. Vou visitar o sistema carcerário. Vai o ministro do STF para ver como é que é o antigo presídio central. Como se ele precisasse vir, né? Tu quer, eu mando um monte de foto para eles e vai ver como é que é uma porcaria. Aí depois sai a visita, não está legal mesmo. E depois nunca mais fala nada, acabou, né? Vira as costas e vai. É o país da conversa fiada. Bom, eu acabei só pegando o gancho do Auri para eu fazer essa parte mais introdutória, mas a minha conversa com vocês, e o Auri ele já antecipou um pouco daquilo que eu iria falar, o que vou falar, é sobre o juiz das garantias, tá? E para mim é uma responsabilidade maior, porque o maior defensor, ou aquele que praticamente introduziu a ideia do juiz das garantias no cenário jurídico brasileiro, estava aqui há pouco, uns 10 minutos, aqui nesse palco. Foi ele que, basicamente, introduziu, que brigou, que lutou para que um dia o juiz das garantias se tornasse realidade. E quando ele diz que faz 20 anos mesmo, né? Desde as primeiras publicações dele, que faz referência aos juízes das garantias. Mas como é que funciona isso? Como é que a necessidade do juiz das garantias, para vocês terem uma visão um pouco mais didática da coisa? Veja, hoje nós temos um processo absolutamente amarrado, né? E quando a gente fala em processo misto, sistema misto, inquisitorial, na primeira fase, na fase investigatória, depois acusatório, na fase processual, isso foi sempre uma falácia. Não existe meio termo, como não tem mulher meio grávida. Ou você é inquisitorial, ou você é acusatório. Não tem como você dizer que o nosso procedimento, nossa persecução penal, nosso procedimento ele é misto, sistema inquisitorial na fase investigatória, agora com o novo pacote anticrime, virou tudo sistema acusatório, e depois, lá quando for oferecida denúncia, nós estaremos diante da possibilidade do contraditório de ampla defesa, e aí vem o sistema acusatório. Na verdade, nós temos ranços inquisitoriais, e temos até hoje, desde a fase investigatória, que é natural, até a fase processual. Se você for observar, ainda hoje, nós temos, na fase investigatória, o delegado ele vai investigar conforme ele considera o mais adequado, o que está de bom, sem problemas. Na verdade, cada um tem o seu papel, inclusive o delegado, quando ele for proceder às investigações, os atos investigatórios, evidentemente que ele tem toda uma técnica, todo um conhecimento, toda uma formatação para ele proceder a atos investigatórios. E evidentemente tem atos investigatórios que eu não posso publicizar, não pelo menos naquele momento. Eu não vou publicizar uma interceptação telefônica antes de eu proceder à interceptação telefônica natural. Tem que ter, sim, um critério de sigilo enquanto eu estou procedendo a um ato investigatório, o que é absolutamente natural. Não me parece ser o caso de discutir isso. Eu não vou abrir para o acusado, ou não vou antecipar para o acusado como é que eu vou investigá-lo. Isso é a premissa básica, né? O que fala-se em trazer para o inquérito policial um processo, uma persecução mais democrática, é de depois de estar documentado esse ato investigatório, depois de estar todo ele já
idealizado, realizado, aí sim, publicizar. Mas publicizar não daquela forma que eu vou publicizar só o que eu quero. Aí que está o problema do sistema inquisitivo, aí que está o problema da persecução penal. Você está realizando um ato investigatório e vai documentar no inquérito policial, não documenta só aquilo que tu quer, só aqueles diálogos que podem eventualmente comprometer o investigado, você vai ter que documentar tudo, até aquilo que talvez não venha a comprometer o investigado. Isso é um jogo limpo. Isso é um jogo limpo, não é você ter aquele ranço de você buscar provas para que o Ministério Público denuncie e depois venha a condenação. Você tem que investigar para você elucidar os fatos, ainda que esses fatos eles não sejam plenamente elucidados, pelo menos em relação àquela pessoa que está sendo acusada. É como se você estivesse falando em lealdade pré-processual. A gente fala em lealdade processual, né? Mas, na verdade, a lealdade da persecução penal deve iniciar desde o início, desde o momento em que foi instaurada a investigação, desde o momento do inquérito policial. E aí que entra o juiz das garantias. Talvez com os juízes das garantias nós consigamos trazer um pouco mais de lealdade pré-processual, da lealdade no momento dos atos investigatórios, porque é dali que vão ser extraídos os elementos iniciais informativos que podem eventualmente ser usados lá na frente para a condenação do acusado, se corroborados, se ratificados, né, como o Auri acabou de falar. Então, quando você instaura o inquérito policial, com o delegado instaura o inquérito policial, ele não está só instaurando um procedimento investigatório, cara, ele está, na verdade, instaurando um procedimento que vai influenciar na vida de muitas pessoas, principalmente daquele que está sendo investigado. E soa para nós muito sedutor, o cara cometeu um delito, então ele deve pagar. Mas tu não sabe se ele cometeu um delito, você está investigando para ver se ele cometeu um delito e a extensão do delito. Nós temos aquela concepção de pré-concepção, de você já antecipar uma formação, de você antecipar a formação de uma convicção. Você lê uma notícia no jornal, você vê algo na TV, você já forma a tua convicção. E aí vem aqueles operadores do direito de Instagram, de Facebook, aí jogando tudo quanto é tipo de opinião naquilo que você viu, mas que nem sequer iniciou uma investigação. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos falando em investigar uma pessoa. E quem está falando isso não é um advogado criminalista, pelo menos por enquanto, mas é um cara que trabalha no Ministério Público. O meu papel, hoje, é de buscar a condenação de pessoas que, se a prova estiver amplamente, mas assim 100%, se for 99% não dá para condenar, 100% apontando como sendo ela o autor do fato. Então, quando vem o juiz das garantias, é justamente para isso, trazer um pouco mais de credibilidade, vamos dizer assim, ao processo, o procedimento investigatório, trazer um pouco mais de uma percepção de controle de legalidade, de assegurar as garantias fundamentais do investigado. E quando a gente ouve juiz das garantias, velho, esse juiz das garantias não é para garantir, não é para você pensar que é para garantir aquela pessoa que está sendo investigada, para dar algum privilégio para a pessoa que está sendo investigada. Por isso que essa expressão juízos das garantias, ela, embora ela tenha sido introduzida no nosso ordenamento jurídico, né, ela traz uma conotação, até mesmo de certa forma preconceituosa, porque acham que é para garantir, para pegar e passar a mão em pessoas que estão sendo investigadas, e não é. Não é. Muito longe disso.
Eu diria para vocês que a introdução do juiz das garantias, muitas das vezes, é capaz de tornar ainda mais segura aquela prova que foi produzida lá na fase inquisitorial, evidentemente que não vai ser utilizada como um único fonte de convicção para a condenação, mas se, depois que eu tenho toda uma investigação controlada pelo juiz das garantias, aonde formou-se uns elementos informativos para oferecer denúncia, então é porque aqueles elementos eles estão revestidos de um pouco mais de robustez, porque toda a investigação estava sendo controlada, a legalidade da investigação estava sendo controlada pelo juiz de garantias, os direitos do acusado estavam sendo assegurados pelos juízes de garantias. Então, quando oferece a denúncia, você tem a certeza, você vai estar com a certeza de que os atos investigatórios, teoricamente, correram de forma a observar a legalidade. Perceberam? Hoje essa desconfiança em relação aos atos investigatórios fica mitigada com a presença dos juízes de garantias. Mas, para você entender também o que vem a ser os juízes de garantias, e aí que vem a discussão maior, né? O tal do sistema acusatório, quando tu fala em sistema acusatório, né, e parece ser muito fácil, né? Sistema acusatório, você tem o Ministério Público que acusa, o defensor público ou o advogado que defende, e o juiz equidistante das partes que vai julgar. Parece que essa concepção, né, tríplice do procedimento parece muito fácil de compreender. E parece que também é muito fácil de compreender você dizer, o juiz ele é imparcial. Parece ser uma coisa óbvia, né? Parece ser uma obviedade. Mas está muito longe da obviedade, está muito longe de você considerar isso algo fácil de você efetivar na prática. Por uma razão bem simples. Quando a gente fala em sistema acusatório, não é simplesmente você considerar que um juiz ele deva ser imparcial, o que é algo elementar. O problema nós sabemos a extensão dessa imparcialidade. Esse que é o maior problema. Nós não estamos falando aqui daquele juiz que tem impedimentos, causas de impedimentos ou causas de suspeição. Nós não estamos falando do juiz falcatrua. Nós estamos falando do juiz que tem alguma relação com as partes. Não estamos falando do juiz que tem interesse em relação à parte. Nós estamos falando de um juiz pessoa que vai, ao final, definir a vida de uma outra pessoa. E esta imparcialidade, ela não é só moral, ela também, e isso envolve também, que você acabou de dizer agora, a imparcialidade até mesmo estética. Tu pegar e ver um promotor ao lado do juiz, já quebra um pouco esta imparcialidade. Isso parece ser elementar. E quando a gente fala em imparcialidade, é muito além, porque nós estamos também naquela concepção de gestão da prova. Como assim gestão da prova? Veja, quando o Ministério Público acusa, nós falamos da ação penal pública, nós temos um órgão do Estado que está acusando alguém, está descrevendo um fato, está afirmando, porque quando o Ministério Público oferece a denúncia, o Ministério Público está convicto de que aquele cidadão ele praticou um fato típico, ilícito e culpável, senão ele não iria oferecer a denúncia. Então o Ministério Público já está convicto. A formação da convicção do Ministério Público já está consolidada com o oferecimento da denúncia. Então o Estado já tem um órgão acusador. O Estado já tem um órgão que vai representá-lo para buscar uma eventual responsabilização criminal de alguém que estava sendo acusado de praticar um crime. Não precisa ter nenhum outro ator processual para também auxiliar ao Ministério Público nesta missão, ou nesta responsabilidade, nessa atribuição. Muito menos um juiz. Muito menos um juiz.
Um juiz não se presta para isso. E quando o Ministério Público oferece a denúncia, acusando o fulano de tal de ter praticado um crime, o Ministério Público, depois de narrar os fatos, ele vai ter que ter elementos para provar que aquilo que ele falou. Se eu estou apontando um fato a alguém, eu tenho que provar. Eu tenho que provar. O problema do nosso sistema processual é que o juiz, não raras vezes, ele tem a possibilidade de se imiscuir na prova, ou seja, de ele também ter iniciativa probatória, o que é absolutamente inconstitucional, absolutamente equivocado, porque fere de morte o sistema acusatório. O juiz não pode ter gestão de prova, não pode ter iniciativa probatória. O juiz, ele é um destinatário, ele é um ator espectador na relação processual. Você, o Ministério Público, tem que levar a prova. A defesa também ela vai ter que fornecer informação, mas sem aquela carga probatória que tem o Ministério Público. Porque, na dúvida, o juiz tem que absolver. E eu vou te dar uma série de exemplos que você vai ver que, por mais que nós temos esse discurso do sistema acusatório no nosso processo, esse não é um sistema acusatório puro, pleno. Ele é cheio de falhas, ele é cheio de lacunas, aonde viabiliza que o juiz ele possa ter a iniciativa de, por exemplo, quando for urgente e relevante, o juiz de ofício determinar a produção antecipada de prova. Imagina, isso na fase ainda, até então, antes do pacote de crime, até mesmo na fase pré-processual, na fase investigatória. Ou seja, o juiz, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, pode, considerando a relevância e a urgência, determinar a produção antecipada da prova. O problema é saber quem é que vai definir o que é relevante, o que é urgente. É o juiz? Porque se o juiz está dizendo que aquela prova é relevante, se o juiz está dizendo que aquela prova é urgente, o juiz está contaminado. Já antecipou a sua convicção. Se ele toma a iniciativa de dizer, olha, aquela prova é importante e eu quero produzir agora de forma antecipada, é porque o juiz já manifestou, ainda que de uma forma inconsciente, a sua convicção. Este é um ranço inquisitório. Isso ainda é um resquício de um procedimento inquisitório. Até pouco tempo atrás, e é curioso, até pouco tempo atrás, nós tínhamos a possibilidade, imagina, algo que eu sempre considerava inimaginável, a possibilidade de um juiz determinar ou decretar a prisão de alguém de ofício. Se sabe de uma coisa, o cara pegou, acordou de mau humor um dia, pegou lá, sabe de uma coisa, vou determinar a prisão do fulano. E é curioso porque quando você pensa em decretar, no contexto de decretar a prisão de alguém, é porque você tem indícios de autoria e prova da materialidade. O juiz que decretou a prisão preventiva, ainda mais de ofício, sem ter sido provocado, ele está dizendo que há prova da existência do crime e que aquele cidadão pode ter sido o autor, ou seja, ele está antecipando já também a sua convicção. De ofício, sem ter sido provocado. Agora, até pouco tempo atrás, até o pacote de crime, nós tínhamos a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício na fase judicial. Até pouco tempo atrás, o artigo 311 viabilizava a decretação de prisão preventiva, até mesmo na fase de investigação, o juiz decretar de ofício. Tu querem ver mais um problema sério que nós temos, que também revela esse viés inquisitório do nosso procedimento? O juiz poder condenar, ser viabilizado ao juiz condenar, mesmo quando o Ministério Público ele vai formular um pedido de absolvição. Está lá no artigo 385 do Código de Processo Penal. Ou seja, o juiz, ele pode, teoricamente, proferir uma sentença condenatória, mesmo o Ministério Público, ao final, formular um pedido de absolvição. O MP que é o acusador, o MP que buscou,
que relatou os fatos, buscou as provas para uma eventual condenação, ao final se convence que não é caso de condenação e absolve, e pede, formula o pedido de absolvição, e o juiz, pelo artigo 385, ele pode condenar. Olha que absurdo, né? O juiz condenar mesmo o acusador, dizendo, ó, não tem elementos para a condenação. Isto é um ranço inquisitorial. Isto é um ranço, para mim, absolutamente inconstitucional, sobretudo com agora, com a implantação no Código de Processo Penal, lá no artigo 3A, do sistema acusatório. Imaginem, o juiz ele não pode, agora, prender de ofício. Se não pode prender de ofício, com muito mais razão, não vai poder condenar, teoricamente, de ofício. Esse artigo 385 do Código de Processo Penal está morto. Não dá para imaginar um juiz condenando após um pedido de absolvição do Ministério Público. Mas isso existia, e teoricamente existe. Não teve revogação expressa. Talvez uma revogação tácita, e ainda vai se discutir isso quando acontecer. Embora, ainda bem que não é comum acontecer isso no nosso dia a dia. E querem ver mais um, e só agora que foi sedimentado posição, lá da própria inquirição de prova testemunhal. O que se discutiu do artigo 212 do Código de Processo Penal, em que o juiz ele pode perguntar para as testemunhas, porque até então, no nosso modelo processual, era o juiz que formulava perguntas às testemunhas, até mesmo diretamente, as partes formulavam o pedido para o juiz da pergunta, e o juiz ele repassava a testemunha, e o juiz poderia perguntar para a testemunha. E aí veio o Código de Processo Penal, lá no artigo 212 do Código de Processo Penal, diz, não, o juiz ele só vai poder formular uma pergunta quando for para esclarecer algum fato. E o problema, e aí que vem aquela garrafa de água e o carro, né, daquela analogia que o Ori apresentou antes, o problema é que esse artigo 212 diz para esclarecer algum ponto relevante sobre o qual não ficou esclarecido. E não para que o juiz ele venha a esclarecer algo que ele não entendeu, ou que algo que o juiz quer que seja esclarecido. Nossa, já? Quer dizer, esse artigo é como se a defesa, o Arnaldo, que é defensor público, formulasse uma pergunta à defesa, e aquela pergunta não restou suficientemente esclarecida. Aí o juiz você pode esclarecer, testemunha, e não o juiz formular uma pergunta própria a pretexto de esclarecer os fatos. E é o que acontece. É o que acontece. Tu vê, uma leitura torta de um dispositivo que, na minha concepção, é claro. O juiz só vai poder formular perguntas para esclarecer algo que ainda não havia sido esclarecido, o que precisa ser esclarecido a partir de uma pergunta da defesa. E aí nós estamos seguindo para o final da palestra, algumas considerações sobre o juiz de garantias no contexto da sua atuação na fase policial. O juiz de garantias, lá no artigo 3b, ele tem como atribuição, ele é responsável pela legalidade da investigação e também para assegurar salvaguardar os direitos individuais do acusado. Quando a gente fala em assegurar a legalidade da investigação, é desde a instauração do procedimento investigatório, desde a instauração do inquérito policial, até o momento do recebimento da denúncia ou da queixa. Ou seja, toda aquela fase investigatória, é o juiz das garantias que terá competência para decidir, por exemplo, sobre busca e apreensão, para decidir, por exemplo, sobre interceptação telefônica ou até a prisão. E depois disso, o juiz das garantias, ele desaparece, entra o juiz da instrução. E aí vem aquilo que se chama de originalidade cognitiva, ou seja, o juiz da instrução, ele não estará teoricamente contaminado com aquilo que já foi objeto de investigação
lá na fase de inquérito policial. Ou seja, vai ter aqui uma renovação da prova, só que agora judicializada. Agora o Ministério Público, depois dos elementos informativos que foram coletados ao longo da investigação, o Ministério Público vai ter que demonstrar para o juiz da instrução e julgamento as provas que seriam suficientes para levar à condenação daquele acusado. Ou seja, nós teremos dois juízes, o juiz das garantias, desde a fase de instauração de inquérito policial até o momento do recebimento da denúncia ou queixa. Desaparece. Agora é o juiz da instrução. Agora você vai ter que convencer, o Ministério Público vai ter que convencer o juiz da instrução e julgamento de que aquele cidadão merece uma sentença condenatória. E tem razão aqueles que argumentam que o juiz, embora aquele juiz que já atuou na fase investigatória, ele já inconscientemente, por ter contato com os fatos e com as provas que foram coletadas, e lembre-se que na fase policial a prova ela é coletada de forma unilateral, conforme a pertinência que o delegado atribui naquela linha investigatória. E esse juiz que ele eventualmente já tomou conhecimento dos fatos, que já proferiu uma decisão de interceptação telefônica, porque para decretar interceptação telefônica tem que ter prova da materialidade, existência do crime e indícios suficientes de autoria também, assim como para decretar prisão preventiva. Aí vai me dizer, o juiz ele não faz uma análise aprofundada do mérito. O sujeito lá, aqueles que defendem que não precisaria do juiz das garantias, eles fundamentam, justificam dizendo, o juiz quando fala em indício de autoria e prova de materialidade não tem uma análise aprofundada do mérito, mas não é disso que nós estamos falando. É óbvio que o juiz não vai poder fazer uma análise aprofundada do mérito ali, não é o momento, mas ele já está em contato com as provas, já está em contato com a sua convicção, já formou a sua convicção. Ou seja, ele não tem aquela originalidade cognitiva e ainda tem o efeito primazia, aquela primeira impressão que fica. Nunca aconteceu com vocês, de você se deparar com uma situação e você diz, aquela primeira impressão ficou e depois você fala, não é bem assim. Pois é o que acontece. É o tal do efeito primazia. E se você se der conta também, nós temos uma dificuldade enorme de nós admitirmos, ou pelo menos nos abrirmos para alguma informação que contrarie a nossa convicção. Nunca aconteceu com vocês também de você ter um posicionamento e você se fechar de uma forma que tu não quer nem ouvir os argumentos, ou nem ouvir o que alguma informação que possa vir talvez fazer com que essa tua convicção ela seja afastada. Ou seja, você está tão convicto com aquilo que você já nem presta atenção com argumentos contrários. É que nem o juiz. O juiz, ele forma a sua convicção desde o primeiro momento em que ele atua no processo. Aquela convicção dele porque ele decretou prisão preventiva e o cara está preso. O mesmo juiz recebeu a denúncia, indício de autoria para a materialidade. Depois que encerrada a instrução, o mesmo juiz que decretou prisão preventiva e que recebeu a denúncia vai proferir a sentença. Tu acha que o juiz vai querer ouvir qualquer outra coisa que não seja aquilo que já está de acordo com a sua convicção já firmada lá atrás? Tu acha que ele vai aceitar uma dissonância cognitiva, que a gente costuma dizer? Dissonância cognitiva. Ou seja, tu vai querer sustentar aquela tua posição até o fim. Ainda mais se o cara está preso. Ainda mais se o cara está preso. E aí tu vai me dizer, mas se o cara está preso, algo ai. Algo ai. Cara, não deixa de ter razão. Mas se um ou dois cidadãos que ficaram presos de forma absolutamente injusta, já é o suficiente para tornar o nosso processo penal absolutamente
injusto. Já é o suficiente para nós deslegitimar o processo penal. E nós temos vários relatos de pessoas que foram acusadas e ficaram muitos e muitos anos presos, muitos dias presos, e que não tinham nenhuma relação com o fato. Não tinha nenhuma relação com o fato. Uma pessoa já seria o suficiente para nós considerarmos o fracasso desse sistema processual que nós insistimos em manter. E o mais curioso disso tudo é que um instituto tão importante como esse foi tratado de uma forma tão superficial que revela o tamanho da nossa ignorância, o tamanho da nossa prepotência, o tamanho da nossa desconsideração até mesmo com um sistema processual efetivo e que está mesmo com os direitos fundamentais. Foi de tamanha insensibilidade que foi concebido ou que foi introduzido esse juízo das garantias, que revela exatamente o que nós somos. Exatamente o que nós somos. Por uma razão bem simples, se vocês forem se dar conta, primeiro que esse juízo das garantias foi uma surpresa para todos. Ninguém imaginava que ele estaria na Lei 13.964 de 2019, porque não era a ideia do então, ele é contra, absolutamente contra, do então ministro da Justiça, Sérgio Moro. E o Congresso Nacional acabou introduzindo o juízo das garantias na Lei 13.964 de 2019, e a tamanha insensibilidade que revela bem o que nós somos, que deram 30 dias para a implementação do juízo das garantias em todos os tribunais do país. Ou seja, tu teria que reformular toda uma organização judiciária em 30 dias. Foi publicada a lei no dia 29 de dezembro. Entrou em vigor no dia 23 de janeiro, para completar a insensibilidade, bem no período natalino e também em recesso forense. Vacatio legis de 30 dias. Pronto, você agora cria juízo das garantias, você diz, esse juiz das garantias, você é juiz da garantia, vai atuar na fase investigatória, bota lá, arruma teus servidores, arruma teus equipamentos, 30 dias para tudo isso. Olha o tamanho da insensibilidade de um instituto tão importante. Não, era óbvio que esta imbecilidade, não diria nem insensibilidade, essa imbecilidade iria redundar em uma medida cautelar para suspender a eficácia desses dispositivos por absoluta impossibilidade de efetivação. Não teria em 30 dias nenhum tribunal do Brasil condições de implementar o juízo das garantias. Porque sim, isso envolve organização judiciária, isso envolve orçamento, isso envolve uma reestruturação interna do judiciário, e isso não é automático. Aí veio o ministro Dias Toffoli que concedeu a liminar e até acabou adotando uma solução que me pareceu naquele momento a mais adequada, estabelecendo um prazo de 180 dias para que os tribunais pudessem se organizar para efetivar os juízos das garantias. E o ministro Luiz Fux veio proferir uma decisão liminar, suspendendo a eficácia desses dispositivos que tratam do juízo das garantias. E até hoje, nem notícia se um dia isso será objeto de julgamento. E mais, ainda que seja objeto de pauta de julgamento, que seja pautado, não se sabe como é que isso vai se efetivar mais adiante. Porque se eles pegarem e acabarem por proferir uma decisão dizendo que tem validade das garantias, você vai sair, os tribunais vão ter que também se organizar para poder implementar. Ou seja, não há aqui um senso de responsabilidade de trazer
um instituto tão importante como esse para dentro de um processo penal democrático de uma forma efetiva. Até quando a gente aceita, ou que a gente tem a possibilidade de ter um instituto que possa representar uma legitimidade do processo penal, ele acaba sendo tolhido. Bom, meu tempo já se esgotou, ao que parece. Antes de eu já me encaminhar para o final, eu quero que vocês que estão no sábado de tarde, vocês que estão nesse período de até eu evitei de falar, porque para mim é muito sintomático de você se deparar com uma cena de que em outros tempos nós estávamos com esse salão aqui praticamente lotado, com 1.000, 1.500 pessoas, né? E hoje eu vejo que nós temos um grupo mais limitado de pessoas por razões óbvias, porque nós precisamos sim observar todos os protocolos para que nós tenhamos a possibilidade de podermos retomar nossas vidas com mais segurança, com um curto espaço de tempo, ou pelo menos em menor tempo. E vocês que se abalaram das suas cidades e vieram para cá num sábado de tarde para buscar essas informações adicionais que possam contribuir para a vida de vocês, para melhorar a vida de vocês, para agregar a vida de vocês, com várias informações, vários palestrantes que vêm de todo o Brasil, eu tenho que aqui não só agradecer a vocês, mas enaltecer a presença de vocês. Vocês talvez tenham tornado esse evento o evento mais brilhante de todos, porque foi um evento que ele foi concebido, e eu sei como foi para ser concebido esse evento, e foi muito difícil. E o Jean Andrei, ele fez um esforço absurdo para que saísse esse evento diante de todas essas circunstâncias não tão favoráveis. E ver que tem pessoas colegas que se abalaram a vir a Gramado para prestigiar, eu diria que dentro do atual cenário, foi sem dúvida talvez o evento mais emocionante, né, de ver gente com vocês aqui buscando essas informações, apesar de todo esse momento não tão favorável. Não foi fácil falar de máscara. Foi uma experiência que juro que eu nunca mais quero passar. Não foi fácil falar de máscara. Foi triste falar de máscara, mas foi necessário. Muito obrigado a todos. Que Deus acompanhe vocês.